Boa noite, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui que está falando é a irmã Tatiana. Eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? E depois da palavra vou deixar um louvor, amém, meus irmãos? A palavra se encontra em Provérbios, capítulo 3, o versículo 11 e o versículo 12, amém, meus irmãos? Provérbios, capítulo 3, o versículo 11 e o versículo 12. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra vou deixar um louvor. Eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através de louvor. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Provérbio 3, capítulo 3, o versículo 11 e o versículo 12. Que diz assim, o 11. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te aborreças com a sua repreensão. O 12, meus irmãos. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para você nessa noite, meus irmãos, que Ele só corrige aquele a quem Ele ama, meus irmãos. Porque muitas das vezes Deus quer corrigir a você e você não quer conserto. Porque quando Deus fala comigo com você, meus irmãos, que quer conserto, Deus usa alguém para falar comigo com você, que quer conserto, porque Deus Ele ama a mim e a você, meus irmãos. Porque um pai, meus irmãos, só quer ver o seu filho no caminho do bem, no caminho, né, que vai levar ele a ter a vida eterna. Porque muitas das vezes, meus irmãos, que é pelo nosso caminho, a gente trilha o caminho errado. O caminho que vai fazer a gente perder nossa salvação. Um caminho que pode levar você à morte, meus irmãos. Porque nosso caminho, meus irmãos, tem perigo. Nosso caminho tortuoso, meus irmãos, tem perigo. E quando Deus usa alguém para falar com a gente, meus irmãos, que quer correção, que quer conserto, a gente se aborrece. A gente não dá ouvido à voz de Deus. Mas que nessa noite, meus irmãos, você venha dar ouvido à voz de Deus. Que você, quando Deus quiser conserto na sua vida, que você se conserte, meus irmãos. Porque Deus só quer o melhor para mim e para você. Porque como pai só quer o melhor para o seu filho. Porque quando Deus usa alguém para falar com a gente que quer conserto, meus irmãos, que quer, né, que a gente, né, siga o caminho dele, a gente, né, se aborrece. A gente fica com raiva. Mas que nessa noite, meus irmãos, você não se aborreça não. Porque como pai só quer o melhor para o seu filho. E quando Deus usar alguém para corrigir você, né, que falar de conserto para mim e para você, que você aceite. Que você escuta a voz do seu pai. Porque o seu pai só quer o melhor para você. Porque um pai, meus irmãos, só quer o melhor para o seu filho. Porque muitas das vezes, meus irmãos, quando Deus quer conserto na nossa vida, a gente não aceita, meus irmãos. A gente se aborrece. A gente fica com raiva. Mas que nessa noite, meus irmãos, você dê ouvido à voz de Deus. Você não fique com raiva. Porque um pai só quer o melhor para o seu filho, meus irmãos. E que nessa noite você se conserte, meus irmãos. Que você siga o caminho do seu pai. Porque um pai, meus irmãos, só quer guiar o seu filho para o melhor caminho. Que é o caminho que leva você e você ter a salvação. É o caminho que leva você a ter a vida eterna. Porque muitas das vezes a gente quer tirar o nosso caminho. A gente quer ir pelo caminho perigoso. Mas que você não queira seguir o nosso caminho, meus irmãos. Porque o meu teu caminho tem perigo. O meu teu caminho pode levar você à morte, meus irmãos. Que você escuta a voz do seu pai. Que você aceite ser corrigido. Que você não se aborreça. Porque um pai, meus irmãos, só quer o melhor para o seu filho. Porque nenhum pai, meus irmãos, vai querer o mal do seu filho. E quando ele usa alguém para corrigir a gente, porque ele quer conserto. Porque ele está vendo que o caminho que a gente está indo vai levar a gente à morte. E ele não quer, meus irmãos, que a gente siga o caminho que vai levar você à morte. Porque Deus, ele é vida com abundância. E ele quer que você trilhe o caminho dele, que é o caminho da vida eterna. Porque quando a gente quer trilhar o nosso caminho, meus irmãos, a gente, né, no nosso caminho, meus irmãos, tem perigo. E que nessa noite você escuta a voz do seu pai. Você escute, né, o conserto que ele quer para mim, para a tua vida. Porque quando Deus usa alguém, meus irmãos, para conserto, né, para falar sobre conserto para a gente não quer dar ouvido. A gente se aborrece. A gente não dá ouvido. Mas que nessa noite você dê ouvido à voz do seu pai. Porque o seu pai só quer ver você no caminho dele. O caminho da vida eterna. O caminho, né, que vai levar você, meus irmãos, ter a nossa salvação. Porque quando eu e você, meus irmãos, dá ouvido à voz de Deus, você quer tirar o seu caminho, nosso caminho tem perigo, meus irmãos. Leva a gente, né, à morte. O caminho tortuoso. O caminho fácil. O caminho fácil, meus irmãos, leva você a perder nossa vida. Mas que nessa noite você não queira perder sua vida. Você queira viver, queira vida. Porque o caminho com a vida, meus irmãos, é o caminho de Deus, é o caminho do nosso Pai. Que nessa noite você siga o caminho do seu Pai. Não o caminho que você quer seguir. O caminho tortuoso, o caminho perigoso. Amém, meus irmãos? E agora eu vou cantar um louvor para os meus irmãos, amém? Não olhe para a voz, viu, meus irmãos? Medite na letra do louvor, que eu creio que Deus vai falar com vocês também através de louvor. Amém, meus irmãos? Vamos lá?
Aquela porta aberta foi eu quem fechei. A velha amizade foi eu quem tirei. O relacionamento que você perdeu doeu, eu sei, fui eu. A oração que eu decidi não responder é que eu prefiro te ver perder coisas do que te perder. Até a sua madre que encerrou fui eu. Doeu, eu sei, fui eu. A oração que eu decidi não responder é que eu prefiro te ver perder coisas do que te perder. Mas o silêncio eu decidi quebrar. Hoje desci só pra te explicar que tudo aquilo que não entendeu fui eu, fui eu. Foi livramento, foi eu te guardando. Sei que sofreu, não entendeu, estava te ensinando. Foi livramento, você só sofreu agora. Eu não compliquei, nunca errei. Amanhã me agradecerá pelos detalhes da tua história. Um tempo novo irá chegar, o teu Samuel irás carregar. Tu vais superar tudo que viveu em Deus, em Deus. Um tempo novo irá chegar, o teu Samuel irás carregar. Tu vais superar tudo que viveu em Deus, em Deus. Foi livramento, foi eu te guardando. Sei que sofreu, não entendeu, estava te ensinando. Foi livramento, você só sofreu agora. Eu não compliquei, nunca errei. Amanhã me agradecerá pelos detalhes da tua história. Eu não compliquei, nunca errei. Amanhã me agradecerá pelos detalhes da tua história. Nessa noite, meus irmãos, se aquela oração que você está orando tanto, que você está pedindo tanto a Deus, se Ele não respondeu, porque foi livramento para mim e para sua vida, que você não reclame, que você só agradeça a Deus, porque todo pai, meus irmãos, só quer o melhor para o seu filho. E se Ele não responder a minha oração, porque Ele quer o melhor para mim e para você, porque Ele tem o melhor para mim e para você, então você agradeça, porque foi livramento para mim e para a tua vida. Porque muitas das vezes o que eu e você quer não é o que Deus quer. Então que você deixe o seu pai escolher por mim e por você, que você não se aborreça, que você não fique com raiva, porque foi livramento para mim e para você, porque Ele só quer o melhor para mim e para você, meus irmãos, porque como pai só quer o melhor para os seus filhos, porque muitas das vezes a gente quer o que a gente quer, mas muitas das vezes o que a gente quer não é o que Deus quer para a gente. Então que você deixe o seu pai escolher por mim e por você, porque o nosso pai, Ele só quer o melhor para a gente. E se Ele não respondeu o que você tanto queria, né, aquela oração que você tanto orou, porque é livramento, que você não reclame, que você não questione, que você só adore, porque enquanto você adora, meus irmãos, Ele tem o melhor para mim e para você, porque Deus está preparando coisas novas para mim e para você. Então que nessa noite você só agradeça a Ele, não reclame, porque um pai só quer o melhor para o seu filho. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos, foi pouco a irmã Tatiana ter dito essa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor, e tenham todos uma ótima noite.